Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta sobre a menorá. Como a menorá foi feita, como Betzalel fez ela, como Moshe Rabbeinu tinha visto a imagem da menorá lá em cima para conferir que o Betzalel fez ela certo. E tudo isso já estudamos anteriormente. Nossa parashá hoje nos conta sobre como Aaron acendeu as velas da menorá e que ele fez o que Hashem mandou, que era acender aquelas velas. E muitas perguntas são feitas em relação à menorá. Menorá, o candelabro do Mishkan, do Templo Móvel, e posteriormente do Beit HaMikdash. O Rambam, a tal ponto que tantas perguntas são feitas em volta desse assunto da menorá, que o Rambam ele teve que desenhar uma menorá no manuscrito dele. Ele desenhou a menorá, fez o esquema, tipo, no desenho da menorá, os braços da menorá são retos, não são redondos. E no arco de Titus, você vai ver uma menorá com braços redondos. E qual vai ser a diferença? Tudo que era feito no Beit HaMikdash, tudo que era feito para o Mishkan, para o templo móvel, para o templo fixo, não poderia ser copiado e usado para Hol, usado para outro motivo. E então os Kohanim, eles se programaram, os sacerdotes do Beit HaMikdash, e quando os romanos fizeram o cerco de 3 anos, e a pessoa entende quando está perdendo a guerra, ele entende que daqui a pouco... então eles fizeram uma cópia da menorá para que os romanos levassem a cópia, não levassem a própria menorá. Só que quando eles fizeram a cópia da menorá, eles não podiam fazer a cópia exata, porque é proibido pela Torá você copiar exatamente uma das coisas do Beit HaMikdash. Então não pode copiar o incenso que era feito lá, não pode fazer igual. É uma proibição da Torá. Aquilo que era feito para o Mishkan, para o Beit HaMikdash, é exclusivo para o Mishkan e para o Beit HaMikdash. A gente não pode fazer o incenso igual o incenso que tinha no Mishkan para outro uso, a não ser para o uso do próprio Mishkan. Então a menorá também, por mais que justificasse o fato de eles terem que fazer uma cópia, porque os romanos eles sabiam o que tinha lá dentro, e eles eram um povo assim meio... o nível deles era torturar pessoas até a morte. Então se eles fizessem um interrogatório e perguntassem se alguém escondeu a menorá por causa do valor dela, valor religioso, valor de ouro mesmo, eles poderiam torturar todo mundo, e Deus me livre. Então os Kohanim, eles imaginaram assim, se os romanos tiverem um mínimo de ética, de não assassinarem todo mundo que estava em Jerusalém, e entrarem no Beit HaMikdash, eles sabem exatamente o que tem lá, então eles deixariam já a cópia pronta. A cópia da menorá não poderia ser igual à menorá, então eles fizeram redonda. Essa é a primeira opção, porque a menorá no arco de Titus está redonda. Depois tem a opção 2 e a opção 3. Opção 2, que os romanos eles não encontraram a verdadeira menorá do Beit HaMikdash, eles levaram qualquer uma que encontraram. E novamente as pessoas não faziam igual a que tinha no Beit HaMikdash, faziam redonda para não ser uma cópia da menorá do Beit HaMikdash. E a terceira opção na minha opinião, é a mais viável. O arco de Titus, ele não foi feito depois que Titus chegou. Ele foi feito para receber os soldados romanos, o general e os soldados que estavam voltando da guerra. Então imagino que
não importou para eles. Eles sabiam o que viria de despojos. O artista que fez a escultura, ele sabia do que se tratava e ele não fez uma coisa exata. Ele já tinha uma ideia mais ou menos do que tinha lá. E ele não fez exatamente do jeito que estava lá. Então esse é o nosso... na minha opinião, assim, é uma opinião pessoal. Quer dizer, ninguém tem como provar nem a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. Mas minha opinião pessoal, quando pediram para o Michelangelo fazer as tábuas da lei, ele não se preocupou em verificar as medidas pela Torá, e o Vaticano que encomendou não se preocupou em verificar se ele fez certo. Os italianos tinham uma mentalidade assim, de fazer uma obra de arte, não importa se está... Eles não iam de acordo com os detalhes da obra de arte. Tipo, as tábuas da lei pela Torá, elas são... as medidas são totalmente quadradas, elas eram 2 cubos, ou seja, elas eram na verdade 2 meio cubos, juntas elas formavam um cubo. E então quando você juntava as 2 tábuas da lei, media de ponta a ponta, elas não eram arredondadas e elas não eram finas de lado. E para... O Michelangelo não se deu ao trabalho de verificar as medidas das tábuas da lei na Torá, e o Vaticano não se deu ao trabalho de conferir as medidas, o formato que ele fez com o formato da Torá. E quando as sinagogas antigas encomendavam de um arquiteto, de um engenheiro antigo, para fazer construir a sinagoga, esses arquitetos, esses engenheiros, eles eram formados nessas universidades que ensinavam essa categoria de coisas. Então ele, para fazer uma decoração, ele já colocava lá na sinagoga, esculpido na parede, tanto essas tábuas da lei do Michelangelo, que não tem nada a ver com as nossas. A do Michelangelo é arredondada e fininha. As nossas, as 2 formam um cubo, então elas são medidas totalmente retas e grossas. E o arquiteto fez assim como o Michelangelo fez, ele fez na sinagoga que encomendaram para ele fazer. E a mesma coisa em relação ao menorá. Aí o arquiteto já sabia que no Arco de Titus tem o desenho da menorá, ele copiou de lá. O que a gente esquece é que tanto o Michelangelo quanto o Arco de Titus não está se tratando aqui de pessoas que gostavam de judeus. O Arco de Titus é uma consequência da destruição do nosso segundo Beit HaMikdash. Então imagina uma suástica no meio da cidade e todo mundo se prostrando na frente da suástica. Imagina a foto do Hitler e todo mundo se prostrando na frente dela. Isso é o que é o Arco de Titus. Titus, ele matou milhões de judeus, ele destruiu o Beit HaMikdash. E aquele arco, não só que foi feito em honra a ele, mas muitas vezes comunidades judaicas inteiras eram levadas para lá, obrigavam eles a prestar uma cerimônia lá para humilhar eles. Então isso é em relação à menorá redonda do Arco de Titus. E o Michelangelo, não vou entrar em detalhes aqui, não é uma aula sobre antissemitismo, né? Tanto o Vaticano, o Papa, o Vaticano que na época não era esse tamanho que tinha hoje, tanto o Papa da época quanto o próprio Michelangelo, não vamos entrar em detalhes, mas nada disso é cultura judaica, esse é o detalhe importante. Nem essas tábuas da lei arredondadas não são cultura judaica, é cultura italiana católica, 100% católica. E também a menorá redonda também não é cultura judaica, é cultura da época da mitologia dos romanos, e depois a mitologia virou cristianismo e daí para frente. Então, voltando para nossa menorá, por causa desse Arco de Titus, o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, grande
grande, maior, está escrito, dizem o provérbio judaico, de Moshe até Moshe, não surgiu alguém como Moshe. Quer dizer, desde o Moisés da Torá até o Rambam, não tinha ninguém tão grande quanto o Rambam. A maior preocupação do Rambam era ensinar a Torá para as pessoas mais simples. Ele pegou todas as leis da Gemara. A gente descobre assim a ordem das leis dos Bnei Noach do livro do Rambam, do Mishneh Torah. E nem no Shulchan Aruch tem isso. O Rambam ele se preocupou com tudo, com as leis que a gente consegue cumprir hoje, com as leis que a gente não consegue cumprir hoje. Ele era sefaradi. Os Yemenitas eles seguem o Rambam assim ao pé da letra. E o Rabbeinu Yosef Karo, ele já no Shulchan Aruch, o que precisava fazer de acordo com o Rambam, ele fez. O que precisava fazer de acordo com outros grandes rabinos, ele fez. Então, os Sefaradim atualmente não vão 100% de acordo com o Rambam na prática da lei. Mas todo mundo sabe que essas leis que o Shulchan Aruch não traz, só o Rambam traz. Que ele coloca uma ordem nas leis da Gemara relativa a menorá, relativa às tábuas da lei, a tudo que tem lá tudo que tinha no Beit HaMikdash. E chegando nesse ponto, ele foi obrigado a desenhar, porque não tinha como explicar. Então ele fez o desenho, medidas retas. Então vamos lá. Esse é o lado pshat, é o lado simples da coisa. Agora vamos para o lado mais profundo. Esse nosso mundo é chamado de Olam HaAsiyah, o mundo da ação. E o objetivo principal desse nosso mundo é que cada ação que nós fazemos nele causa uma reação. E de vez em quando a ação é muito pequena e a reação é muito grande. E de vez em quando a ação é muito grande e a reação lá em cima é muito pequena. Quando Hashem nos deu a Torá, ele determinou que cada um dos 613 mandamentos divinos, com todas as suas ramificações, cada uma dessas ações vai causar lá em cima uma tremenda reação, uma reação enorme. Então tem um exemplo disso muito, muito engraçado. Uma vez eu estava numa aula lá em Israel, em 1979, chegaram no meu curso tinham etíopes também, tinham acabado de chegar da Etiópia, e eles na Etiópia não tinham assim banheiro, torneira no lugar que eles moravam. Na Etiópia, provavelmente nas cidades grandes tinha tudo, mas nas cidades onde eles moravam, lá no estado onde eles moravam em casas feitas de barro e vegetação. Eles nunca tinham visto nada assim de aparelhos eletrônicos. E quando eles vieram para Israel, eu estudei junto com eles, e o que foi muito interessante é assim, por mais inteligente que ele fosse, ele não tinha como ser encaixado num trabalho imediatamente, até que ele estudasse, até que ele aprendesse a ler, a escrever. Então, o trabalho mais fácil que eles conseguiam seria o trabalho de limpeza. Aí o diretor da limpeza, ele falava para ele: olha, pega um pano de chão e você começa a passar o pano. Aí você vai limpar. Então você move o móvel para cá, limpa embaixo aqui, move para lá, limpa do outro lado. Isso era fácil de explicar, e eles pegaram muito desses trabalhos de limpeza, e ficou em Israel, ficou um folclore naquela época. Todo mundo que queria dar um exemplo acabava chegando no exemplo desse tipo. É um exemplo que eu ouvi numa aula muito, muito interessante, que tudo que você faz aqui embaixo tem uma reação imediata lá em cima.
era o etíope que ele chegou, foi trabalhar num prédio altamente luxuoso, e ele foi trabalhar na limpeza, e colocaram ele lá no subsolo, onde tinha a casa de máquinas do prédio, e deram um paninho na mão dele, e ele começa a limpar, ele abre a porta, limpa de um lado, abre e limpa do outro. Nesse prédio tem banco e restaurantes de luxo, e tudo que você pode imaginar tem lá no prédio. E de repente começa as luzes a acender e apagar. Já tinha anoitecido, e de repente apaga todas as luzes. Lá no restaurante de luxo, o garçom cai com a bandeja com a sopa em cima do cliente, e começa a maior tragédia no prédio. As luzes acendem e apagam, até que todo mundo corre lá para o subsolo, para a casa de máquinas. Está lá o faxineiro, ele vira o botão de um lado, ele limpa de um lado, depois ele vira do outro, ele limpa do outro, e todo mundo começa a gritar com ele: que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, só estou limpando. Então esse era o exemplo do que a gente faz aqui nesse mundo. A pessoa tem uma falsa humildade, mas muito falsa humildade, em falar: olha, eu não sou nada, tudo que eu faço ninguém presta atenção, tudo que eu faço não tem nenhuma consequência. É muito falsa humildade isso, porque tudo que a gente faz tem uma consequência imediata. Se a gente faz uma boa ação, lá em cima tem uma consequência imediata. Se a gente faz uma má ação, também. E vamos chegar agora nesses 613 mandamentos, que eles são, cada um deles é uma ação que causa uma enorme reação. Dá um exemplo para vocês. Moshe Rabbeinu, o Moisés da Torá, Hashem falou para ele dar uma cajadada no rio Nilos, e o rio vai se transformar em sangue. Moshe falou: olha, eu não posso dar essa cajadada, porque esse rio me ajudou, eu não quero ser um ingrato, e ingratidão natural é uma coisa muito grave. Mas Hashem não falou para ele: então vamos transformar o rio em sangue sem cajadada. Hashem falou para ele: precisa de cajadada, então pede para Arão dar uma cajadada. O Arão deu uma cajadada no rio, o rio se transformou em sangue. Uma ação que causou uma reação. Se você vai hoje lá para o rio Nilos, você compra um cajado maior do que o cajado de Arão, e você dá uma cajadada muito mais forte do que Arão deu, não vai acontecer nada. Aí se você der 50 cajadadas, também não vai acontecer nada. E se você ficar um ano inteiro dando cajadadas, também não vai acontecer nada. Por quê? Porque naquele momento, aquela ação, ela estava sincronizada com a reação. E isso é o que acontece com os 613 mandamentos divinos. Sendo que aquele mandamento foi para Moshe, sendo que aquela ordem foi para Moshe, não é um mandamento da Torá, foi uma ordem para Moshe, naquela hora. Então, por causa disso, naquela hora existia essa sincronização. Depois que passou a ordem, passou a sincronização. O Adão e a Eva, Hashem falou para ele não comer aquela fruta do Eitz Hadat. Naquele dia, naquela sexta-feira da criação, tinha aquela sincronização entre a árvore do conhecimento e a Klipat Noga. Passou aquele dia, entrou o Shabbat, já não tinha mais aquela sincronização. Então a única coisa que se mantém de todas as sincronizações da Torá, tudo que aconteceu, que Hashem falou para Moshe: joga a terra do Egito, joga ela para o ar, e a terra do Egito vai se transformar em piolhos. Hoje, se você fizer isso, se você jogar a terra do Egito para o ar, não vai acontecer nada, porque já não está mais sincronizado com isso. Então, o que acontece é que naquela época que Hashem pediu para fazer cada coisa, a sincronização existia na hora que o pedido divino aconteceu. E aonde essa sincronização se mantém continuamente é nos mandamentos da Torá. Depois que recebemos a Torá,
E essa Torá ela não é mudada e não vai ter outra Torá de Hashem. E cada um dos mandamentos da Torá, ele é uma sincronização. Ele está totalmente sincronizado com algum assunto muito importante lá em cima, alguma revelação muito importante lá em cima. E hoje nós vamos analisar só o assunto da menorá. Está escrito que quando Hashem criou o mundo, o DNA da criação do mundo é a Chokhmah, a sabedoria divina. Só que a criação do mundo na prática, não a raiz da criação do mundo, mas a criação na prática, ela começa na Sefirah chamada de Chesed. Por quê? Porque a necessidade de criar o mundo acontece na Chesed. Porque Hashem, Deus, Hashem é a essência do bem. E a natureza do bem é fazer o bem. E o bem só acontece quando ele é feito na prática. Então não adianta a pessoa falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. E você pergunta, então me fala uma coisa que você fez de bom. Eu falo, olha, eu nunca dei um centavo para ninguém, mas eu sou uma pessoa boa. Nunca dei nada para ninguém, nunca ajudei ninguém com nada, mas eu sou uma pessoa boa. Nunca ensinei nada para ninguém, nunca dei uma tzedakah espiritual para ninguém, mas sou uma pessoa boa. Aí você pode falar assim, olha, pessoa boa, com certeza você não é, porque bondade, ela só existe quando ela é feita na prática. Não tem bondade na teoria. Se você fez a bondade, você é uma pessoa boa. Se você não fez, se você pensou, você pode ter pensado o quanto você pensou, você não é uma pessoa boa. Pessoa boa é só quando você faz essa bondade na prática. E Hashem criou o mundo porque, sendo que Hashem é Deus, é a essência do bem, na hora que chega a revelação divina, ela desce até ela chegar na Sefirah chamada de Chesed. Aí na Chesed surge a necessidade de fazer o bem, e aí surge a necessidade de criar o mundo e de nos criar. Antes disso não tinha essa necessidade. Então na Sefirah chamada de Chesed, bondade, essa bondade é obrigada a ser feita na prática. Então Deus é obrigado a criar o mundo. Então o mundo começa, a criação do mundo, mesmo que a raiz dela são as primeiras 3 Sefirot, a Chokhmah, Binah, Adat, Kulam Bechokhmah, Sita, mas mesmo assim a criação do mundo na prática começa com a Chesed, porque aí houve a necessidade de criar o mundo. Então Deus cria no primeiro dia, Deus cria a luz, expansão, água para tudo quanto é lado, luz para tudo quanto é lado. No segundo dia, Gvurah, separação. No terceiro dia, Tiferet, um pouquinho de expansão, um pouquinho de separação. No quarto dia, Netzach, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Hod, os peixes e as aves. No sexto dia, Isod, os animais e a gente. Então Deus cria cada coisa num dia diferente, e chega no Shabbat, Deus não cria nada. Não é que Deus descansou, Deus ficou cansado, não tem como comparar Deus a assuntos materiais. Hashem está tão acima, tão infinitamente acima dos assuntos materiais, não tem como comparar Hashem a assuntos materiais. Então Deus não descansou, no sétimo dia Deus não fez nada, não criou nada. Então agora essas 7 Sefirot de baixo, elas são chamadas de Erech Anpin. É o Zer Anpin e a Nukva. O Zer Anpin, quando a gente fala sobre Sefirot, o mapa de Sefirot é chamado de Anpin, de rosto. Então quando você fala sobre pequeno rosto, Zer Anpin, são 6 Sefirot, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Sod. Quando você fala Nukva, o lado feminino é o Malchut. Ou seja, o lado masculino, Kudshabriho,
são as 6 Sefirot, a gente chama a revelação divina, naquele nível de 6 Sefirot, a gente chama ela de o Santo Bendito Seja, tipo, é Deus revelado nas 6 Sefirot do Zeir Anpin, pequeno rosto, que é chamado, e depois o Malchut já vai ser chamado de Shechita, Shekhinah. Então essas Sefirot, as 6 Sefirot do Zeir Anpin, do pequeno rosto, elas repassam para o Malchut, o Isod do Zeir Anpin se une ao Malchut e repassa toda a fartura do mundo de cima aqui para baixo. Então a gente recebe aqui tudo que a gente tem de dinheiro, saúde, de sucesso, de saúde, de felicidades, de tudo, e a pessoa só se lembra disso na hora que falta, né? A pessoa vai pro médico, faz exame e fala: olha, eu sou forte como um touro. Ele sai lá com uma diagnóstico de diabetes. Aí ele fica bravo, né? Ele fala: pô, mas tá me faltando alguma coisa. Até agora tudo que você tinha era óbvio, você não agradeceu. Se alguém te dá uma brachá para que você tenha muita saúde, você fala: não preciso, estou precisando de dinheiro. Aí na hora que falta um pouquinho de saúde, a pessoa já entra em pânico. Então o que acontece na prática é que tudo que a gente tem aqui embaixo tem que ser repassado para cá daquela formação de Sefirot que é chamada de Erech Anpin. Zeir Anpin e Nukva, quer dizer, o pequeno rosto, que é a Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, e a Nukva, o Malchut, que seria chamado de a mulher, e esse formato de Erech Anpin, de grande rosto, que é o Kutz Shabricho, o Shechinte, que as 6 Sefirot são chamadas, do Zeir Anpin, são chamadas de o Santo Bendito Seja, e o Malchut é chamado de Shechinte, da presença divina. Então a gente faz um Ichud, por meio das nossas boas ações, nós fazemos uma união entre o Kutz Shabricho e o Shechinte, entre essas 6 Sefirot do Zeir Anpin com o Malchut, que é a Nukva, aí nós conseguimos trazer aqui para baixo tudo de bom, personalizado. E o que acontece na prática é que Aaron, por meio da ação de ele acender a menorá, sendo que Hashem, Deus, pediu para ele fazer essa ação, que ela está sincronizada continuamente lá em cima com a reação, que é a intensificação da chefa, da fartura, da Sefirot, a ponto de até os anjos, quando Aaron acendia a menorá, até os anjos eles receberem vitalidade daquela pequena ação que foi feita tão delicadamente por uma pessoa tão delicada que era Aaron HaKohen. Aquela pequena ação causava lá em cima uma reação estrondosa. Todos os anjos recebiam a fartura da intensificação da revelação das Sefirot, que era causada por aquela pequena ação, quer dizer, a reação era estrondosa. E aqui embaixo também, então todos os anjos eles dançavam lá em cima, eles ficavam alegres lá em cima, e começavam lá todos os cânticos na hora que Aaron acendia a menorá aqui embaixo. Então esse é o assunto da menorá. E hoje que não tem o Beit HaMikdash, então é claro, essas coisas continuam acontecendo, mas por meio de muitas boas ações que a gente faz. Então hoje nós vemos o assunto da luz, como nós fazemos isso hoje na prática. A menorá do Beit HaMikdash, ela ficava num lugar interior, ela não estava no lugar que a iluminação fosse necessária. As janelas do Beit HaMikdash, elas estavam para fora, elas não estavam recebendo a iluminação para dentro. Tudo isso simbolizando, ou seja, tudo isso revelando para nós que essa luz da menorá
ela não é feita para iluminar dentro, mas ela é feita para iluminar fora. Ou seja, a gente repassa a luz, a gente divulga a luz. Então, hoje em dia, isso está escrito que tudo que era feito antigamente no Bet HaMikdash foi trocado. O trabalho do Bet HaMikdash foi trocado pela Tefilá, pelo estudo da Torá. O que era chamado de Avodá, o trabalho do Bet HaMikdash, hoje o que é chamado de Avodá, o trabalho divino, é a reza. E toda aquela divulgação de luz do Bet HaMikdash, aquela luz espiritual, hoje é a nossa divulgação de assuntos judaicos, a nossa divulgação de estudos judaicos. Então, na hora que você ensina alguém essas coisas tão basiquinhas, que o mundo precisa tanto delas, que esse mundo é tão atrapalhado, assim, tão uma mistura de bem, uma mistura de luz com escuridão. Na hora que você ensina um pouquinho do que você aprende aqui com a gente, aí você lá em cima, você está fazendo o que Aaron HaKohen fazia por meio de acender a menorá, você está fazendo isso hoje por meio de espalhar luz, essa luz espiritual que é a Torá. Então, por isso está escrito sobre a árvore da vida, essa árvore da vida que é a sincronização da menorá, que a menorá aqui embaixo representa a árvore da vida lá em cima. A árvore da vida é como uma árvore de cabeça para baixo. As raízes são as primeiras 3 sefirot, a Chokhmah, a Binah e a Dat. Depois o corpo da árvore é a sefirá chamada de Tiferet, que dela vão sair os galhos da árvore, que vão ser a Chesed, a Gvurah, a Netzach, a Hod, o Isod. E depois a gente chega no Malchut, que o Malchut já traz aqui para nós, já está repassando para nós os frutos da árvore, vamos dizer assim. Então, o que a Kabbalah chama de árvore da vida é a montagem dessa sefirot, que é representada pela menorá, que são 7 sefirot de baixo, que é o Erech Hampin, o rosto comprido, como é chamado, o rosto largo, tem o rosto curto, o rosto largo, vamos dizer assim, o rosto pequeno, o rosto comprido, vocês já me entenderam. Quando a gente fala sobre esses rostos lá de cima, né, vamos dizer, esse mapa de Sefirot, o mapa dessas 7 Sefirot de baixo é a árvore da vida, é chamado de árvore da vida. Por que ele é chamado de árvore da vida? Porque ele vai repassar para nós aqui embaixo a fartura que tem lá em cima. E como isso acontece? A árvore da vida aqui embaixo era a menorá no Bet HaMikdash. A árvore da vida, espiritualmente falando, é a Torá, sendo que a raiz da Torá é a sefirá chamada de Tiferet. Os mandamentos faça são a Chesed, que é um galho da Tiferet. Os mandamentos não faça são a Gvurah, a raiz deles é na Gvurah, que é em outro galho da Tiferet. E os frutos são repassados do Isod para o Malchut, que do Malchut eles chegam para nós. Então, a árvore da vida, ela tem essa comparação, essa sincronização com a Torá, não comparação, sincronização, porque ela é sincronizada. A Torá mesmo que a raiz da Torá é a Chokhmah, mas a Torá na prática, a Torá que nós recebemos no Monte Sinai, ela é a revelação da Tiferet. A menorá, ela tem essa sincronização também. Então a menorá aqui embaixo representa esse conjunto de sefirot lá em cima, que nós chamamos ele de árvore da vida. E quando o Aaron acendia a menorá, ele trazia para baixo os frutos da árvore da vida, sendo que a Torá também ela tem a mesma sincronização. Então hoje em dia que não tem a menorá,
na hora que você divulga a luz da Torá, na hora que você divulga a Torá, na hora que você está espalhando luz, você está fazendo uma tzedakah espiritual, aí você está fazendo a mesma coisa, aí você consegue trazer aqui para baixo essa shefa, a fartura lá de cima. Por isso está escrito Kola Osek Betorat Olá, aquilo escreva lá. Por isso dizem nossos sábios que a pessoa que ele está ocupado com o estudo da Torá, a pessoa que está estudando as leis de um sacrifício chamado Olá na Torá, é como se ele estivesse fazendo esse sacrifício chamado Olá. Então, na hora que nós estudamos e ensinamos os assuntos da Torá, aí nós estamos fazendo acontecer, é como se a gente estivesse tudo aquilo na prática. Aquela menorá na prática, com o Aron na prática, acendendo a menorá na prática. Tudo isso a gente consegue por meio do estudo da Torá. Então esse que é o nosso assunto de hoje. E conseguimos, agora sem me perder, sem GPS. Hoje foi fácil, graças a Deus. Chegamos agora à aula 2, assim, a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E entre uma aula e outra, eu consigo dar uma aula para vocês. E para mim, essa parte é a principal. A outra é só para pagar as contas. Essa aqui é a principal. Então, muito obrigado para todos vocês que participam da nossa aula. Então, em resumo, todo mundo ouve falar de árvore da vida, árvore da vida, árvore da vida. O que é a árvore da vida? Ela tem as raízes, que são as primeiras 3 sefirot, Chokhmah, Binah, Dat. Ela tem o corpo, que é a Tiferet. Ela tem os galhos, que são a Chesed, a Gvorah, a Netzach, Hod, Isod. Ela tem os frutos, que o Isod repassa toda a fartura lá de cima para o Malchut. O Malchut repassa para nós aqui embaixo. Então, a árvore da vida é esse conjunto de 7 sefirot, que são as 7 de baixo e que tem como raízes as 3 de cima. Isso é a árvore da vida. Como a gente traz essa fartura da árvore da vida por meio do estudo da Torá e do ensino da Torá, sendo que o lado espiritual da árvore da vida é a Torá. E mesmo que esse ensino da Torá é um ensino num nível bem baixo e numa língua que não é a língua pela qual a Torá foi dada, mesmo assim é considerado estudo da Torá, porque o Moshe Rabbeinu, no dia que ele faleceu, ele milagrosamente traduziu a Torá para 70 línguas, para trazer a santidade do estudo da Torá para dentro de todas aquelas 70 línguas que eram a raiz de todas as línguas que a gente fala hoje. Então, mesmo ensinando a Torá em português, assuntos bem simplesinhos, como vocês aprendem no nosso canal, mesmo assim é considerado que vocês estão divulgando luz. Vocês estão trazendo a fartura da árvore da vida do mundo de cima para o mundo de baixo. E vocês são os primeiros a saírem ganhando com isso. Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, Shalom Bait. Muito sucesso, muita saúde, muita alegria, muita harmonia familiar. Muita alegria. Vekol Tov.